Por ordem do Estado, o número de filhos é limitado à revelia da vontade dos pais. Para este fim, são utilizados métodos contraceptivos e até a esterilização permanente. Em países totalitários ocorrem denúncias do uso do aborto e até do infanticídio como soluções para o controle de natalidade. Bom, primeiro aqui então se fala sobre o controle da natalidade, aí o controle do Estado, de quem está governando. Então eles dizem que é porque tem poucos recursos naturais do país, porque existem problemas aí econômicos e tal. Mas interessante, a China fez isso muitos e muitos anos, continua fazendo um controle de natalidade. Então não é permitido ter mais que um filho. Agora descobriu que não é bem assim não. Por quê? Conheceu que o problema, na verdade, é o tipo de governo que tem lá. Não é a quantidade de pessoas. Que de repente se tornou a potência mundial com a industrialização de milhares de coisas. Então se descobriu que o problema não era o número de pessoas. O problema era o governo que governava essas pessoas. Então o que acontece? O governo quer ficar muito rico, viver de maneira como se fossem deuses, enquanto o povo é escravizado, humilhado, né? Vive como escravos desses governos. Então nós damos um exemplo aí, existem vários países, né? Onde se faz tudo para que as pessoas tenham poucos filhos. Há um incentivo muito grande e muitos países até matam crianças quando nascem. São coisas incríveis que acontecem. Então isso é um controle de natalidade efetuado por governos em países, muitas vezes, às vezes em tribos indígenas, às vezes também em comunidades diversas. Mas tudo com um egoísmo praticado e sem Deus na vida dessas pessoas. Porque não conhecem Deus, fazem isso. Porque quando conhecem, não querem mais fazer isso. E é interessante que esses países, enquanto praticam isso, não conseguem desenvolver-se, não melhoram sua condição financeira. E quando descobrem que o problema é o governo e abrem, né, as portas para o nascimento de filhos, para o desenvolvimento econômico, para a liberdade das pessoas, aí então o país progride e a pobreza vai acabando. Então é inversamente proporcional. Olha aí, crescimento das famílias significa desenvolvimento, enriquecimento. Famílias pequenas significa pobreza. Veja só, é isso que é a realidade. Tópico 2, planejamento familiar. Diferente do controle de natalidade, que consiste em evitar o nascimento dos filhos, por meio do controle estatal, a proposta do planejamento familiar é a de instituir a paternidade e maternidade responsável. Trata-se de uma decisão voluntária e sensata por parte dos pais, quanto ao número dos filhos que possam ter com dignidade. No planejamento familiar, fatores diversos são analisados, tais como a saúde dos pais, as condições da família, renda, moradia e alimentação, o espaçamento de tempo entre uma e outra gestação. No contexto cristão, quanto ao número de filhos, o casal deve buscar orientação divina por meio da oração, submeter-se à direção do Espírito Santo e levar em conta o bom senso. Romanos 14, 21 a 23. Então o planejamento familiar é praticado aí em muitos países, inclusive no Brasil. O governo, por causa das aposentadorias, aí não quer mais que as famílias tenham muitos filhos. Aí distribui camisinhas para todo lado, né? E métodos anticonceptivos aí são distribuídos, né? Fazem de tudo. Ao invés de ensinar as pessoas, por exemplo, os jovens, que Deus diz que eles devem se manter virgens até se casarem, o que eles fazem? Distribuem camisinhas, pílulas e sexo livre.
Olha só. Colocam pecado para reinar e não Deus. E os casais, inclusive cristãos, estão aí seguindo planos aí, planejamentos familiares, sendo que Deus nunca ordenou isso, nunca desejou isso. Dizendo-se responsáveis, estão sendo irresponsáveis. O que está acontecendo hoje? Os muçulmanos estão se aproveitando disso aí e aí vão para os países, cada um pode ter 4 mulheres, cada mulher tem 4, 5 filhos, então eles vão se multiplicando e eles planejam que com 20 anos eles terão a maioria total em todos os países, dominarão totalmente o mundo com o islamismo. Enquanto isso, a igreja está aí, evitando filhos, não querem filhos, querem viver se divertindo, tem que comprar muita coisa, não acreditam em Deus, não tem fé que Deus vai cuidar deles, dos filhos deles, e aí já vai do jeito que já vai. É uma geração triste, a pior geração de cristãos que já houve na raça humana, é essa que nós estamos hoje vivendo e vendo ali. Geração que não gosta de oração, geração que não gosta de ler Bíblia, terrível. Geração que despreza o jejum, geração sem fé, incrédula, geração que despreza os dons do Espírito Santo, geração que não adora a Deus, só se louva, não tem adoração. Que geração triste. Cada professor da escola bíblica dominical pode mudar isso, pode mudar essa realidade. Acorde. Comece a você praticar isso. Comece a orar aí 2 horas, 3 horas por dia. Comece a ler, estudar a Bíblia mesmo, pedir revelação do Espírito Santo. Comece a praticar o jejum. Busque a Deus. Busque a presença de Deus. Ore em línguas. Ministre às pessoas a cura, a libertação, a partir do Espírito Santo. Faça a sua parte. Você foi chamado para isso. Praticar o que você ensina. Nós podemos mudar a realidade que nós estamos vendo por aí. Então nós estamos falando aqui na ética cristã. Então o crente deve se comportar diferente. As pessoas da sociedade querem fazer o planejamento familiar, limitar o número de filhos. Então deixa eles para lá, fale a palavra de Deus para eles, pregue o Evangelho, deixe que eles se convertam. Agora, quem já é convertido, quem já é cristão, submeta-se à vontade de Deus. Veja filhos como bênçãos de Deus. Veja filhos como herança de Deus, galardão, prêmio de Deus. Comece a ver as coisas do jeito que a Bíblia diz, e não do jeito que seu pai diz, do jeito que seu patrão diz, do jeito que seu colega diz. Nada disso. Do jeito que a Bíblia diz. Então, se a Bíblia está dizendo que os filhos são herança do Senhor, são prêmio, então eles são. Não mude isso. Não lute contra isso. Então, peça que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Esteja na sua casa, esteja na sua família. Muito cuidado. Você pode estar matando seus filhos com o que você está fazendo. Então, dentro do planejamento familiar está havendo aí abortos, tantos abortos com a pessoa permitindo, como não permitindo, como os abortos através de pílulas, é aquele aborto oculto, né? E estão ocorrendo aí várias coisas antibíblicas dentro desse planejamento familiar sem Deus. Parte 2. O que as Escrituras dizem sobre o planejamento familiar? Então, o planejamento familiar, desde que não seja feito por meio do aborto e meios abortivos, não contraria a palavra de Deus. Bom, aqui o autor da revista está dizendo, mas não é assim. Todo planejamento familiar não tem apoio na Bíblia. Não existe isso na Bíblia. Em lugar nenhum na Bíblia
se manda ter poucos filhos, planejar quantos filhos quer, não existe isso na Bíblia. A Bíblia, pelo contrário, vai falar: enche a sua aljava deles, ou seja, tenha muitos filhos. E isso é que a Bíblia ensina. E nós vamos ver as mulheres na Bíblia todas querendo filhos. Então, é o contrário do que se diz por aí. Então, tome cuidado, porque às vezes a pessoa escreve aqui e você acha que é Bíblia isso aqui. Então, foi uma pessoa que escreveu. É o que ele achou. Tópico 1, a família e a procriação da espécie. Após criar o primeiro casal, Deus o abençoou e disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis 1, 28. Nesse primeiro mandamento, o Senhor requeriu a reprodução do gênero humano. Após o dilúvio, Noé e seus filhos também receberam o mesmo mandamento acerca da procriação: frutificai e multiplicai e enchei a terra. Gênesis 9, 1. Então aí está bem claro a vontade de Deus, a ordem de Deus para o ser humano. Vale para todos os seres humanos em toda parte, em todas as épocas. Tem um povo aí moderno que está querendo dizer: não, isso é naquele contexto, é naquela época. Cuidado. Cuidado para que você não esteja lutando contra Deus, contra a palavra de Deus. Note que essa é uma ordem universal direcionada às gerações pré- e pós-diluvianas. Repare que Deus não especificou qual seria o fator multiplicador, nem quantos filhos deveriam ser gerados por cada família. Então, a ordem de Deus é: frutificai, multiplicai, enchei toda a terra. Quantos filhos nós vamos ter? O tanto que Deus quiser. Deus não disse: tenha um filho cada casal, tenha 2 filhos cada casal, tenha 3 filhos cada casal. Deus não disse. Por quê? Se ele está dizendo que é para multiplicar, multiplicar não é somar, é multiplicar. E se ele está dizendo que é para encher a terra nunca foi cheia, então devemos continuar multiplicando. Não está limitado aí. Deus não limitou o número de filhos. Além disso, o propósito do mandamento é único: homens e mulheres devem se reproduzir para encher a terra. Então está bem claro? Homens e mulheres para encher a terra. Encheu ainda? Não. Então devem continuar se multiplicando. Tópico 2. Planejamento familiar no Antigo Testamento. Na Antiga Aliança, a fertilidade era vista como uma dádiva. Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Salmos 127, 13. Neste contexto, ter muitos filhos era sinal de benevolência do Altíssimo e sinônimo de fertilidade. Salmos 127, 5. Aqui está dizendo que era. Quando é que mudou isso? Jesus mudou isso? Então tome cuidado. Não mudou não. A palavra de Deus nesse ponto aqui continua a mesma. Filhos continuam sendo bênçãos. Deixou de ser não. Continuam os filhos sendo sinal de benevolência de Deus, do amor de Deus, é premiação de Deus, é herança de Deus. Não deixou de ser não. A esterilidade era motivo de discriminação. 1 Samuel 1, 6 e 7. Veja só, um casal que não tem filhos, as pessoas ficam admiradas. Por quê? Porque é raríssimo, mas tem. Mas quando se vai saber o motivo, se descobre que esta mulher usava método anticonceptivo. Ela evitou filhos muitos anos. E agora quer filhos, não consegue ter. Adquiriu doenças. Veja só. Então as pessoas ficam tentando enganar os outros. Ah, eu não consigo ter filho. Foi Deus. É Deus que quer que eu não tenha filho. Onde é que está isso? Não. Se Deus deu filho para uma mulher de 90 anos, filhos são bênçãos de Deus. Ele quer abençoar todos nós. Então, não vá jogar a culpa em Deus por você ter evitado filhos, tomado coisas para evitar filhos, muitos anos, e agora está com problemas de saúde por causa disso. O mais correto seria, se você não tivesse evitado filhos, você já teria os filhos que Deus quis que você tivesse. Então o que você tem que fazer? Agora, peça perdão a Deus e peça a Deus filhos, e Ele vai dar.